Nesse tempo que Deus quer falar conosco, nesse tempo que Deus quer trazer revelação, eu aproveito todas as oportunidades. Eu não sei qual é a pedra que vai matar o gigante, irmãos. Davi, ele sabia que Deus iria matar o gigante, mas ele escolheu 5 pedras. E se ele escolheu 5 pedras, é porque ele não tinha certeza se a primeira iria matar. Senão ele tinha com uma só. E ele escolheu bem as pedras, mas ele tomou uma atitude. Amém? Então eu também estou traduzindo o livro para o inglês. Não sou eu que estou traduzindo, embora eu sei ler inglês, eu consigo ler inglês, eu tenho livros em inglês. Mas é uma tradutora competente que morou nos Estados Unidos e ela, formada em letras, ela vai traduzir o livro para o inglês para que não haja erro e não venha descredibilizar o livro. Você está entendendo? Então ela vai estar lá e eu estou fazendo a minha parte. Deus disse, vou abrir a porta das nações. Se ele for abrir a porta das nações, eu tenho que ter livro em inglês para vender lá fora. Então eu já estou fazendo a minha parte. Tá? E aí vocês fazem a de vocês, se sentir desejo no coração de entrar ali e compartilhar, marcar um amigo, fazer um comentário. Também não faça se também não tiver com vontade de fazer. Tá bom? Faça se Deus colocar no teu coração. Abra a palavra do Senhor em Ageu. Capítulo 1. Coloca a mão na cabeça de uma criança, quanto você acha? Senhor, abençoa nossas crianças, cobre com teu sangue, livra nossas crianças de toda obra de Satanás, Senhor, toda obra de feitiçaria, que essas crianças possam crescer no temor da tua palavra, aprendendo a cada dia te amar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. As criancinhas podem seguir para a salinha, onde vai ter um trabalho específico para criança da idade, amém? Ageu, capítulo 1. O título dessa mensagem é Construindo um Palácio para Deus. Construindo um palácio para Deus. E aí talvez uma pessoa que for ver o título vai pensar, como que o homem vai construir um palácio para Deus? Aí ele vai ter que ouvir a pregação inteira, que se ele não ouvir a pregação inteira, então ele julgou só pelo título. Amém? Quem achou, diga amém. Achar Ageu é uma prova para crente, irmãos. Né? Ageu, Amós, Obadias, Miquéia, Naum, Abacuque, é só crente que acha. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitar, diz, nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Eu já preguei uma mensagem parecida com essa, mas hoje eu quero trazer uma nova roupagem. Se você acha que é a mesma mensagem, eu quero trazer uma nova roupagem para essa mensagem. Para você entender esse contexto bíblico, Ageu está profetizando para um povo que tinha acabado de voltar da Babilônia. A Babilônia foi o cativeiro mais atroz que Israel frequentou. Eles passaram 70 anos na Babilônia.
E quando eles saíram para Israel, para a Babilônia, na terceira viagem de Nabuzaradã, o general do exército de Nabucodonosor, ele destruiu toda a cidade, inclusive o templo. Num livro chamado Livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, não é um livro que tem canonicidade aceita para nós cristãos evangélicos, mas tem para a Igreja Católica, nós podemos reconhecer como algo histórico, mas não divino para nós, histórico, mas não divino, diz que Jeremias escondeu a arca do Senhor no meio do deserto. Nesse livro diz, não podemos descartar o livro inteiro, porque contém coisas verdadeiras ali, porque é histórico, mas não podemos dar credibilidade autoritativa, porque não tem canonicidade aceita nos termos evangélicos. Amém? Mas é um livro histórico. Mas não sei quem foi que escondeu a arca, mas escondeu bem escondido, que nem Indiana Jones conseguiu achar. A verdade é que fizeram um filme, né, do Indiana Jones, ele é a Arca Perdida, né, e não conseguiram achar de maneira alguma a arca. Porque já era um plano proveniente do Senhor esconder a arca para manifestar a verdadeira arca que iria habitar no meio de nós, que é Jesus Cristo, amém? Agora olha só que tremendo. Quando ele derruba o templo, acaba com a esperança do povo judeu, que estava ali ainda, aquele povo que era os chamados sicaritas, que eram os futuros samaritanos, os decrépitos, que Nabuzaradã deixou, os aleijados, os idosos. Nabucodonosor não levou essas pessoas para a terra de Babilônia, porque não queria levar pessoas deficientes físicas e nem idosos que não iam se submeter ao trabalho. Então deixaram esse povo em Israel. E o povo de Israel começou a se levantar, porque o templo estava de pé, porque a fé move o homem. Quando Nabucodonosor soube disso, mandou derrubar o templo para acabar com a esperança do povo, com a fé. Meu irmão, todo governo que quando bota o povo em ruína, ele começa depois que o povo está em ruína, a mexer com a fé. Porque se mexer com a fé, termina de destruir de vez. A fé que nos coloca de pé em tempos de luta e de dificuldade. Amém? É a fé em Deus, essa é a verdade. O Deus é o nosso arrimo. Deus é aquilo que nos mantém no momento bom ou no momento ruim. Mas é no momento ruim que a gente percebe o quanto precisa dele. Quando eles voltam da Babilônia, e agora eu quero falar da volta. Quando eles voltam da Babilônia 70 anos depois, 80% da população judaica, 60% ficou na Babilônia, não quiseram voltar. Por que eles não quiseram voltar? Porque Neemias disse assim junto com Esdras, você que casou com uma mulher caldeia, né? Você que casou com uma mulher da Babilônia, você não vai poder trazer tua esposa para a terra de Jerusalém. Ela não é judia, você vai deixar ela e seus filhos aí, vai voltar só você. E aí muitos não quiseram largar a sua família que tiveram construído lá e ficaram na Babilônia. Fora isso, eles também não quiseram voltar para Jerusalém, porque Jerusalém estava debaixo de escombros. 70 anos, escombro, poeira e casa derrubada, escombro, não tinha nada. E a Babilônia era uma cidade muito sofisticada, né? Dizem que tinha até um jardim suspenso, fizeram até uma música sobre isso. Os jardins suspensos da Babilônia, os jardins da Babilônia, era uma cidade muito, mas muito sofisticada. Quem vai querer largar uma cidade dessa, você com o seu comércio, com a sua vida, voltar para um lugar que só tem escombro? Aí que está o problema. É melhor estar no lugar onde Deus tem para nós, do que estar no lugar que parece ser bom para nós. E aí o homem vai entender que o propósito é maior, o propósito de Deus na nossa vida é maior do que as coisas que nós vemos hoje. 60% ficou na Babilônia. Se você for hoje lá no Iraque ou no Irã, que é a região da Babilônia, até hoje, embora o nome Babilônia não exista mais, o Iraque era a antiga Babilônia, os caldeus, 1.600, 1.800 quilômetros de distância de Israel. Pelo menos 30, 40% da população que vive lá hoje ainda é judeu e tem muito judeu naquela região lá. Herança da Babilônia ainda. Agora olha só que tremendo. 20% se espalhou pelo mundo. Não quis ficar na Babilônia, mas também não quis ir para Israel. Se espalharam pelo mundo. Vocês vão perceber isso quando Paulo
600 anos depois, vai pregar o evangelho em Corinto. Quando ele chega lá, tem uma sinagoga e tem judeu morando lá. Quando os judeus chegam em Roma, tem judeu morando lá. Quando Paulo chega em Creta, tem judeus morando lá. Tinha judeus em todos os lugares. Na época de Jesus, no dia de Pentecostes, no batismo no Espírito Santo, a Bíblia diz que existia homens judeus de todos os lugares, de Creta, da Panfilha, da Capadócia, de Roma, de todos os lugares, né? E ouviam-se os apóstolos falando em línguas, cada um na sua própria língua materna. O que é a língua materna? Eles falavam o hebraico, mas também falavam a língua do país que eles cresceram. Quem está entendendo? É um início para vocês entenderem a mensagem, tá? Só para vocês entenderem, para vocês não ficarem boiando na mensagem. A questão toda é que 20% voltou para Israel. Voltaram para Israel. Encararam o propósito de Deus. Entenderam que o melhor lugar para eles era Israel, mesmo estando em escombro. A questão toda é que quando eles reconstruíram o templo, com muita dificuldade, eles não queriam. O que eles queriam fazer? Eles queriam reconstruir suas casas primeiro. Então cada um começou, né? Eu morava aqui, a minha família da minha mãe morava aqui. E cada um começou a ocupar um espaço. Levantando coluna, querendo fazer casas estucadas, querendo fazer casa bonita para eles. E aí Ageu se levanta. Neemias faz a parte deles, Esdras faz a parte deles, instituindo o judaísmo na época. Cada um faz sua parte. Zorobabel faz a parte dele. Agora Ageu se levanta como profeta no meio do povo dizendo: ouve aí o povo de Israel. Será que é tempo de vocês fazerem casas bonitas enquanto a casa do Senhor está derrubada? Enquanto a casa do Senhor está em escombro? Vocês estão se preocupando com as coisas de vocês? É por isso que vocês plantam e não colhem. É por isso que tudo que vocês ganham, o pouco que ganham, colocam num bolso, num saquitel furado. Porque vocês se preocupam primeiro com as coisas de vocês, para depois se preocupar com as coisas de Deus. O que Deus estava querendo dizer, que é o templo no meio deles, que iria trazer a prosperidade para o povo. Eu estou falando dentro de um contexto do Antigo Testamento. Era esse o significado do templo. O templo estava de pé, a fé estava restaurada, o povo prosperava. A fé estava em baixa, o templo não estava funcionando da maneira que deveria funcionar, com as festas, com os sacrifícios. O povo caía em miséria e em esquecimento. Então, Deus estava querendo dizer o seguinte: vocês não entenderam nada depois de 70 anos de Babilônia? Vocês não entenderam que se vocês começarem agindo cada um a sua vida, vocês vão continuar vivendo uma vida de miséria? Nada vai dar certo para vocês? Primeiro vocês vêm servir a casa do Senhor, para que vocês possam colher o benefício. Sabe por que a diferença de uma pessoa que tem a mente próspera para uma pessoa que tem a mente miserável? A pessoa, e aí eu estou dando palavra de oferta não, tá? É um ensinamento bíblico, aqui baseado até mesmo nessa passagem. Quando levanta um propósito na igreja para a construção do templo, quando levanta um propósito, qualquer outra coisa, a pessoa pensa: eu duvido que eu dou, quero comprar uma sandália para mim, não tenho dinheiro, você vai comprar, eu compro minha sandália, quer comprar, eu compro um negócio aqui. Aí, cada um agindo para si, não é isso? E é por isso que vive na miséria sempre. Porque o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. O mesmo Deus ontem é o hoje e eternamente. O que muda são épocas, o que muda são situações, o que muda é o país, é isso que muda. Mas a situação do homem com Deus continua sendo a mesma. Eu e da célula, duvido, vou agir minha vida. Eu dizimar é ruim, vou pagar a prestação do meu carro. O homem primeiro quer se resolver para depois servir a Deus. Só que é o contrário. Primeiro você serve a Deus e Deus resolve as suas questões. Quem entendeu? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Essa é a diferença de quem tem uma mente próspera ou não. O que o povo de Israel tinha para dar aí, irmão? Eles não tinham nada, eles tinham acabado de vir da Babilônia escravos, eles não tinham nada para dar para Deus. O que Deus queria deles era a iniciativa do coração, a disposição de servir o Senhor. Porque Zorobabel estava ali para bancar a área financeira. Tinha sacerdote, tinha tudo, mas o povo não estava com o coração em Deus. Não era a situação financeira.
Deus não queria a disposição do povo para servir. Era isso. E quem tinha financeiro, que servisse também com o financeiro. Mas quem não tivesse com o financeiro, servisse com mão de obra. Mas que todo o povo estivesse disposto a servir o Senhor de coração. Eles não entenderam isso. Então, quando construíram um templo, vamos falar do templo novamente? Quando construíram o templo de Neemias, é chamado de Templo de Neemias. Repita comigo, Templo de Neemias. Por que eles usam essa nomenclatura de Templo de Neemias? Porque o primeiro templo quem construiu foi Salomão. O templo de Salomão tinha pedras preciosas. No templo de Salomão tinha madeira do Líbano. No templo de Salomão tinha safiras cobertos de ouro em tudo qualquer lugar. Era um templo riquíssimo. Primeiro porque Davi separou muito ouro e muita prata para quando ele morresse Salomão usar. E Salomão também usou do que tinha. Não era isso? Então era muito rico. Existem alguns homens que quando foram para o cativeiro na Babilônia, eles tinham 20 anos de idade, tinham 19 anos de idade, e eles lembravam do templo de Salomão, porque eles iam até o templo com o pai para adorar o Senhor. Quando eles voltaram da Babilônia, eles tinham 88 anos de idade, 90 anos de idade, 100 anos de idade. A Bíblia diz que quando Neemias terminou de reconstruir o templo, ele reconstruiu um templo muito humildezinho, com recursos que eles não tinham. Eram poucos os recursos, era escombro, coluna caída que eles levantaram, pegaram um negócio daqui, outro dali. Não ficou com a mesma glória que tinha o templo de Salomão. Então, a Bíblia diz que os idosos começaram a chorar. Eles começaram a chorar porque eles falaram, olha, o nosso pecado foi muito grande. O nosso pecado diante do nosso Deus foi muito grande. Ninguém merece que fizeram com o templo do nosso Deus. E eles começaram a se arrepender e chorar dos seus pecados quando viram aquele templo. Porém, os jovens que nasceram na Babilônia, porque eles ficaram lá 70 anos, os jovens que nasceram na Babilônia, tinha homem de 20 anos, tinha homem de 70 anos, que não lembrava do templo de Salomão. E esses se alegraram. Por quê? Se você nunca sabia, se você não sabe o que você tem, você não vai sentir a perda. Então ele se alegrou porque estava vendo o templo do Senhor, mas os idosos choravam. E começaram a chorar, não, isso não é o templo. Isso não é o templo do Senhor. Isso não está certo. E começaram a chorar. Neemias se levantou no meio do povo e disse, pare de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem entendeu? Então dá uma salva de palmas. O que tem que trazer alegria para a nossa vida não é o templo A ou o templo B, mas é a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é tempo mais de chorar o leite derramado. Não é isso? Vocês pecaram, foram parar na Babilônia, perderam o templo, essa foi a consequência. Mas agora, vocês não vão com o choro de vocês influenciar os jovens a abandonar o Senhor e desanimarem. Aprenda com os erros de vocês. Só que tem um problema. E o templo de Neemias foi indo. E quando terminou de construir o templo, Ageu, o próprio Ageu, ele continua profetizando e ele diz assim, a honra da segunda casa será maior que da primeira. A honra da segunda casa. Tá vendo como tu sabe a música? Então, vai ser maior, será maior. Aí, eles estão pensando, como que a honra da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Olha só essa casa. Só que Ageu era profeta. E profeta não profetiza para o que vê, profetiza para aquilo que Deus mostra. Eles estavam entendendo que que ele estava falando do templo de Neemias. A segunda casa não era o templo de Neemias. Porque o templo de Neemias, ele foi reconstruído sobre o mesmo alicerce do templo de Salomão. Então não são dois templos. É o mesmo templo reconstruído. Eles acharam que aquilo ali era a segunda casa. Não era a segunda casa. A Bíblia diz que quando chega no tempo, nos mostra, a Bíblia não diz, a Bíblia nos mostra, que no tempo de Jesus, 538 anos após o cativeiro da Babilônia, Herodes, chamado Herodes o Grande, eu tô ensinando história, amém? Muito importante. Vocês vão entender a mensagem. Um homem chamado Herodes o Grande,
Ele era neurótico por palácios, coisas suntuosas, porque ele era um amigo político de César. Ele estava ocupando um cargo político. Primeiro porque ele não era judeu, Herodes era idumeu. Herodes era uma aberração no governo de Israel, porque o idumeu, ele é descendente de Esaú. E a Bíblia diz que... O que a Bíblia diz? Que Jacó governaria sobre Esaú. E agora tem um descendente de Esaú governando sobre Jacó. Por isso que o povo detestava Herodes. Mas tudo bem, estava valendo, ele estava lá governando. Herodes o Grande não é o mesmo Herodes que foi comido de bicho. Quem não entregar o dízimo vai ser comido de bicho. Tem até outra música dessa, não tem? Vai ser comido de bicho, vai ser comido de... Se falar mal do teu pastor, comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Não é esse Herodes que foi comido de bicho. Esse é o primeiro Herodes o Grande. Para se aparecer para César, sabe o que ele fez? Ele construiu um templo enorme. Um templo enorme por cima daquele templo de Neemias. Ele construiu um templo maravilhoso, lindo. Ainda assim não era a honra da segunda casa. Ele deve ter pensado, vou fazer valer a honra da segunda casa agora. E ainda assim não era a honra da segunda casa. Então, até porque, número 1, no templo de Herodes, no templo de Jesus, não tinha a Arca da Aliança. Era só um fingimento. Fingimento número 1. O sumo sacerdote não era para ser Anás e nem Caifás. Fingimento número 2. Nunca existiu 2 sumos sacerdotes, só um. O filho que assumia. Mas na época de Herodes tinha 2 sumos sacerdotes. O genro e o sogro. Então não existe. Ou é o pai e o filho, não é o genro. Né? Então, eram cargos políticos. Lembra alguma coisa? Lembra dos tempos de hoje? Onde a política entra no meio da igreja? Não tem problema o pastor se posicionar com política. Mas a política não pode ditar quem é o sacerdote, quem é o pastor, quem é isso, quem é aquilo. Isso aí são as coisas de Deus, são intocáveis. Agora olha só que tremendo. Número 2. Olha que número 3, né? Eu estou no 3, eu estou no 4 já. Mas tá bom. Anota a sequência, a fila anda. O sumo sacerdote, que não era para ser o sumo sacerdote, entra no templo, que não era o templo de Salomão, e quando ele entra com o sangue do sacrifício, e não tinha a Arca da Aliança para ele jogar o sangue em cima da Arca da Aliança para fazer a aspersão pelo pecado, porque a Arca da Aliança tinha assumido 700 anos antes. Então era tudo fingimento. Um fingia que era sumo sacerdote, o outro fingia que era rei, o templo parecia com o templo original, não é isso? Então ele chegava assim, no Santo dos Santos não tinha arca. Meu Deus, que palhaçada que eu estou fazendo aqui. Não tem arca para eu jogar o sangue, não tem nada. Eu estou aqui fingindo que eu estou fazendo a expiação pelo pecado do povo. E o povo também acredita. E vão bater palma para o povo dançar, não é isso? E era só um fingimento. A Bíblia pega João Batista, que era para ser o sumo sacerdote, que a Bíblia diz que o pai dele, Zacarias, era da linhagem de Arão. E joga lá no deserto. Sabe por quê? O sumo sacerdote do Senhor não tinha lugar num templo, que um templo era corrompido. Não tinha a glória de Deus. Só que a Bíblia diz que Jesus ele entra pela porta dourada. E quando ele entra pela porta dourada, ele entra e vai lá no templo. Agora sim o templo voltou a ter um significado. Porque a arca voltou para dentro do templo. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Porque o que dá valor ao templo é a glória de Deus dentro do templo. A honra da segunda casa seria maior do que da primeira, não por causa da beleza da casa, mas por quem iria entrar nele. Jesus entrou naquele templo. Segundo, aquele templo ainda assim não representava a segunda casa. Ele representava a segunda casa que Jesus entrou nele, mas ainda não era a segunda casa. Um dia, Davi, quando quis construir o templo, Deus falou para ele: você pode construir um templo para mim? Acaso eu habito em templos feitos por mãos de homem? Mas você vai construir.
Esse templo vai ser uma pré-figuração, vai ser uma tipologia de algo maravilhoso que eu vou fazer. Por quê? Porque o verdadeiro templo somos nós. A honra da segunda casa será maior que a primeira. Jesus entra naquele templo, traz glória para aquele templo, ele morre, ressuscita, 50 dias depois da sua morte e ressurreição, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo cai sobre o povo, enche e o povo passa a ser a igreja. A honra da segunda casa será maior que da primeira, porque a segunda casa é feita por Deus, não por homem. Eu sou a segunda casa, você é a segunda casa. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Tudo funciona para que a glória de Deus venha funcionar. Você tem que entender que o propósito de Deus é maior na sua vida. Jerusalém é o melhor lugar para estar. Olha para o teu irmão e fala: Jerusalém é o melhor lugar para estar. Jerusalém, irmão, não é física. Jerusalém está relacionado ao lugar que Deus tem para você. A igreja, a presença de Deus, o propósito, andando em santidade. Quando o homem vai para o mundo, ele desobedece a Deus, ele vai para o mundo. Quando ele volta para a igreja, a sua vida está no meio de escombro. Porque ele volta arrasado, é cenário de terra arrasada. E aí ele fica desanimado. Ele pensa: como é que eu vou me levantar no meio desses escombros? Por isso que Israel, ele representa as fases, os processos da nossa vida cristã também. Mas é melhor vir para a igreja, buscar o Senhor com a vida de escombros, levantando um aqui, levantando outra coluna ali, e na hora certa, a segunda casa receber uma honra, do que se espalhar por aí e perder o propósito. É esse o chamado. Israel sempre perdeu o chamado, perdeu o foco com facilidade. Israel era o lugar onde eles tinham que estar. Ali Deus iria manter, ali Deus iria garantir. Está passando luta, Israel, aqui eu estou fazendo um paralelo com a igreja, amém? Aqui na igreja, na presença do Senhor, claro, igreja somos nós, mas intensa comunhão, andar em santidade, cumprir o propósito que Deus tem para você, esse é o lugar que Deus tem para você. Jerusalém é o lugar para o judeu. Pode estar ruim, pode ter guerra, mas ali é o lugar. É ali que você vai ter alegria de vida. É ali que os teus sonhos vão se realizar. Israel saía da terra 70 anos depois de Jesus ter profetizado. Inclusive Jesus disse assim: destrua esse templo que eu reerguerei esse templo em 3 dias. Todo mundo chamou ele de herege. Ô seu herético, herege. Como é que você vai construir um templo em 3 dias? Esse templo está 52 anos construído e não está pronto ainda. Jesus estava falando do corpo dele. Destrua esse templo, que em 3 dias eu vou reerguer ele. E ele não reergueu? Então ele lançou uma profecia. Em 3 dias eu vou reerguer esse templo. Mas esse templo aí que vocês estão vendo, bonito do jeito que está, não sobrará nele pedra sobre pedra. E essa profecia se cumpriu. Se tu chegar em Israel, não tem uma placa de concreto do templo. Porque o templo tinha colunas de ouro e tinha nas paredes incrustada ouro. O povo enfiava e botava em carroça, levava para casa para tirar o ouro com cuidado, para não tirar ali, levava para casa. E quando eles foram levando aqueles pedaços de pedra para casa para tirar o ouro com cuidado, eles carregaram a pedra toda, então não sobrou pedra sobre pedra. Você vai chegar na muralha de Jericó, tem escombro. Na casa de Pedro tem um escombro, mas a muralha do templo não tem escombro, porque a profecia de Jesus é real e verdadeira. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Então, Israel foi parar na Europa. 70 anos depois de Cristo, ele se dispersou pelo mundo inteiro, um ataque severo de Nero. E aí passaram-se uns anos, quase 2000 anos, Israel agora está assentado na Europa. Os judeus são um povo muito, mas muito oportunista. O judeu é oportunista não de maneira maligna. Porque o judeu, ele sempre guarda dinheiro para grandes oportunidades. Eles vivem do mínimo necessário. O pastor Elcio esteve lá, você viu. Eles fabricam, eles produzem, por exemplo, tecnologia para o celular, mas eles mesmos usam bananada desse tamanho aqui, ó. Só sai para mandar mensagem de texto. Eles não usam o smartphone. Usa, pastor?
Eles produzem para enriquecer a sua nação, mas eles mesmos não consomem. Eles são tranquilos, eles vivem do mínimo necessário, porque não são pão duro, não, vivem bem, comem bem, moram bem, mas eles têm sempre dinheiro guardado para investir quando precisa. Então, quando houve a Primeira Guerra Mundial, a crise na Europa, os judeus debandaram para a Europa e começaram a comprar apartamento de R$1 milhão e começou a comprar por 50 mil. E os judeus compraram a Europa inteira, você está entendendo? Desde o início do século XX, foi comprando a Europa toda. O alemão ia na padaria trabalhar, pedir um emprego. Quem era o dono da padaria? Um judeu. O alemão ia lá pedir emprego na oficina. Quem era o dono da oficina? O judeu. Ia trabalhar na costuraria. Quem é que era o dono da costuraria? O judeu. Em tudo, qualquer lugar. Uma empresa de automóveis, quem era? Era um judeu. Agora você entendeu por que Hitler se levantou contra os judeus? Todos os judeus já eram odiados da Europa. Imagina, o povo já odiava o judeu. E aí eles viam aqueles caras galalau desse tamanho aqui, que os alemães são altos e grandes, europeus, e olharam para os judeus pequenininhos, porque o judeu ele tem uma estrutura pequena. Cravícula desse tamanhozinha, fininha, desse tamanhozinho, aqui em fundo de garrafa, não é um povo com estrutura para briga, por isso que as vitórias que Deus dava para ele era tão gloriosa para Deus, porque eles não têm estrutura para ser homens de guerra. E aí eu olhava assim, esse cara desse tamanho, vontade de bater nele, mas não posso bater, senão ele vai me mandar embora. Todo alemão tinha. Quando o Hitler disse, que tal a gente matar todos os judeus? Eu quero! Então não foi Hitler, foi um desejo de toda a nação. E não foi só na Alemanha, foi na Iugoslávia, foi em todo qualquer lugar. E o Hitler não tem nada a ver com Bolsonaro não, tá? Tá? Antes que alguém fale besteira, tem nada a ver com Bolsonaro, Hitler. Tá? Para de acreditar na mídia vendida, tá? Antes que alguém fale, tá vendo que tem a ver Hitler com Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Bolsonaro matou a família de todo mundo. Hitler quer matar a família de alguém? Não é o Hitler que matou, o Bolsonaro não. Já estou trocando. Coitado do Bolsonaro. Tem nada a ver. Eu falo de política aqui não. Mas não me induza. Não me induza olhando para mim com essa cara. A verdade é essa. Então não tem nada a ver. É até uma comparação covarde e muito suja. Né? Nós temos que ser honestos na nossa declaração. Fake news e palavras deturpadas. Mentira, tá? Mentira. Mas voltando ao assunto. Na Iugoslávia também eles tinham raiva dos judeus, que os judeus foram para a Iugoslávia também. Foram também em todos os lugares da Europa. Tinha na França, tinha em qualquer lugar. Só que desde o início do século, o povo vem se levantando profetas na Europa dizendo, ei, judeus, volte para a terra de Israel. É lá que é o chamado de vocês. Se levantou um homem chamado Teodoro Herzl. Esse homem profetizava naquela época dizendo, volte para a terra de Israel. Mas os judeus quiseram voltar? Israel estava em escombros de novo. E isso aí aconteceu agora, 50, 60 anos atrás. Para vocês verem que só muda o cenário, o local e o país. O povo continua sendo o mesmo povo e o Deus continua sendo o mesmo Deus. 2000 anos o país disperso. Nem os judeus acreditavam que poderiam voltar a ser uma nação novamente, depois de 2000 anos de dispersão. Um homem chamado Ricardo Coração de Leão, ele entrou lá numa guerra contra Saladino, muçulmano, e destruiu tudo, e tomou posse de Israel, e agora Israel, em 1948, estava debaixo do governo do Estado dos ingleses. Esse homem, ele era rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. E ele toma conta, tá lá. Então Israel, eu vou voltar para lá, vai ter o resto de muçulmano e governo da Inglaterra. Eu vou ficar aqui na Europa. Não é isso? Eles pensaram, e os profetas se levantaram, volta para Israel, volta, 40, 50 anos. Olha para o teu irmão agora e diga assim, ó, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, meu querido. O homem que não ouve a voz, tá entendendo? A pessoa está ali fora do propósito de Deus. Está prosperando, é patrão, está com dinheiro. Deus disse, olha, dinheiro não tem problema nenhum.
Eu não tenho problema contigo de você ser próspero, mas é melhor seguir o meu propósito para você. Aí ficaram lá, bonitinho na Europa, mandando dinheiro no bolso. Deus disse, volta para Israel, volta para Israel. Eu tenho um propósito para vocês na terra de Israel. Não foi. 40 anos depois se levantou Hitler matando todo mundo. Aí eles voltaram. E mesmo assim não voltaram. Eles tentaram fugir para o Brasil, alguns até conseguiram entrar. Mas os brasileiros, volta! Judeu, quero problema não, volta! Tentaram fugir para a China fechou a porta no porto, em todas as áreas. Volta! Tinha nas fronteiras cercada para não deixar judeu entrar. Eles ficaram encurralados. O único lugar que eles podiam voltar é onde? Israel. Só para a terra de Israel. E em menos de um ano, quase a metade da população de Israel estava todo mundo na sua terra de novo. O judeu que morava no Brasil, o judeu que morava na Europa, o judeu que morava na África, o judeu que morava na China, cada um falando hebraico, fluente, como se nunca tivesse saído da terra, comendo a mesma comida, vestindo a mesma roupa, lendo a Torá, tudo. Parece até que nunca tinha saído da terra. E aí se cumpre a promessa de Ezequiel, capítulo 37. Poderá esses ossos voltarem a viver? Profetiza, filho do homem. Quem entendeu? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Não há milagre que Deus não faça. Deus queria matar, queria que morresse. Deus matar não, perdão. Deixa eu colocar a palavra. Deus queria que 6,5 milhões de judeus morressem. Deus levantou o profeta dizendo, volta. Volta. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas o Espírito Santo fala contigo. Ele usa pastor. Volta para a igreja. Eu tenho um propósito contigo. Tu tá lá próspero. Tua família tá bem. Tá todo mundo bem. A casa tá boa. Como é que tá? O carro zero na garagem. Como é que tá a casa? Tá bem. E aí, volta. Eu ficar lá na igreja? Que nada. Aí daqui a pouco descobre. O marido tá traindo. Pum. AIDS, doença, câncer. Agora volta. Agora volta. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas Deus entende que é melhor o sofrimento do que a pessoa perder o propósito na vida e o propósito eterno. Se eles ouvissem a voz de Deus lá atrás, não precisava de acontecer esse cenário todo, eles voltariam para Israel e ficariam na boa. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. Deus tem propósito contigo, é na presença dEle. Deus tem propósito contigo, é na casa dEle. Deus tem propósito contigo para tu exercer. E se você também estiver dentro da casa de Deus e não estiver exercendo o chamado que Deus tem para você, eu não quero ser líder não, eu não quero ser isso não, eu não quero ser não, vai passar perseguição dentro da igreja também. Em tudo qualquer lugar que tu for. Até você entender o propósito e Deus cumpriu o propósito na sua vida. Porque Deus sabe que o propósito é maior do que a própria vida. Você não vem nessa terra para viver uma vida, você vem passar por essa terra para viver um propósito. Quem está entendendo? Então pode dar uma outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Ministério de louvor. Deus, Ele tem propósito para cada um de nós. Um chamado para cada um de nós. Talvez vocês vejam esse propósito agora como um escombro. Mas começa a levantar uma coluna ali e uma outra aqui. Deus falar comigo, Davi, você vai às nações. Eu vou porque Deus prometeu, mas o que eu devo fazer? Vou levantar uma coluna. Nem sei falar inglês direito. A palavra certa, pronúncia cheia de sotaque brasileiro. Mas eu te garanto que os americanos e um rapaz da Índia mandou a mensagem e ele entendeu tudo que eu falei. Então tá valendo, consegui me comunicar. Vou fazer a minha parte. Daqui 2 anos, grava isso, 2 anos, diga 2 anos. Eu vou estar pregando em inglês uma mensagem de 40 minutos, você vai achar que é um americano que está falando. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu olhar a dificuldade, eu vou dizer, eu nunca vou conseguir. Mas se eu olhar na visão profética, eu digo, eu vou conseguir. Se eu olhar agora e falar assim, ó, esse templo não vai ficar pronto. Se eu olhar pela visão profética, eu vou dizer, eu só vejo dificuldade e escombro. Mas se eu estou no propósito, Deus vai me dar a vitória. Deus vai me dar a vitória. Aonde eu vejo escombro, Deus vê bênção. Aonde eu vejo dificuldade, Deus vê construção. Aonde eu vejo um templo pequeno,
que me traz amargura, Deus vê segunda honra dupla e honra e glória maior do que a primeira casa. Aonde nós vivemos uma fé falsa e mentirosa, sem arca, sem presença, Jesus entra e instaura um tempo novo de avivamento, limpando a igreja da religiosidade, limpando a igreja de todo espírito de miséria, de ruína, limpando a igreja de toda mentalidade corrompida de pecado, avivamento, santificação, poder de Deus, uma casa que parece estar horrível por fora, desgastada, talvez esteja até com defeito, cego, com problema na perna, sei lá, magro demais, gordinho demais, porém, se Jesus está dentro de você, é um templo que é glorioso. É um templo que carrega a glória eterna de um Deus poderoso. Jesus disse, os profetas dariam tudo para ter o que vocês têm. Deus morando dentro de vocês. Os profetas dariam tudo. Eles viram a glória de Deus. Viram visões de Deus. Eles ouviram Deus. Eles até sentiram a presença de Deus. Mas a segunda casa, que não foi feita por mãos de homem, Deus se derramou dentro dele. Deus habita dentro de nós. Quem pode dar uma salva de palmas?